O mundo de One Piece é uma das coisas mais bem escritas que eu já vi na vida. A quantidade de mistérios e eventos inexplicáveis que existem nesse mar é fascinante e principalmente assustador. Pelo fato da gente conhecer esse mundo através do ponto de vista dos chapéus de palha, que são monstros extremamente poderosos e cheios de potencial, é difícil ter uma noção mais realista do quão insano deve ser viver nesse mundo, sendo só uma pessoinha normal, tipo eu e você. Chegou a janta! As duas jantas. Uma janta trouxe a outra, velho. Nossa, que ridículo. Toma. Por exemplo, para pensar no seu José, pescador, que saiu 5 horas da manhã no barquinho humilde dele para pegar peixe e no meio da pescaria olhou pro céu e viu isso! Silhuetas colossais no horizonte de sabe lá Deus o que caralhos essa porra significa. No mundo de One Piece existem ilhas no céu que grande parte da população não sabe da existência justamente por elas se camuflarem acima das nuvens. E essas silhuetas gigantes aparecem no horizonte porque a luz do sol bate nos habitantes dessas ilhas e projeta essas sombras gigantescas e distorcidas no céu. Isso não tem como. E essas silhuetas gigantes aparecem no horizonte porque a luz do sol bate nos habitantes dessas ilhas e projeta essas sombras gigantes. Mandou R$5. Reage ao meu vídeo lá da Verou pra eu poder apagar do canal logo opora. E também, tem que zerar os pickups Jaime, diminua a dificuldade e curta o finalzinho do jogo. É muito bom, de verdade mesmo, vamos mano. Zerar, é porque eu tô com mais vontade de Elden Ring, cara. Mas vamos zerar, já tá no final mesmo, né? Gigantescas e distorcidas no céu. Isso aqui não tem como, cara. Na Terra plana, porra, como é que vai projetar uma sombra desse tamanho, cara? O corpo teria que ser muito gigante, tipo a Lua. A Lua tem uma sombra dela na Terra. Que a gente vê quando tem eclipse e tal. Só que enxergar isso... Eu sei que é anime, One Piece e tal, eu sei. Não tô falando mal do negócio, não. Tô só explicando porque foi o Pix que pediu, pô. E sabe qual é o pior? Por mais que tenha uma explicação pra isso, o seu José nunca vai descobrir o que era aquilo que ele viu no céu. E ninguém nunca vai acreditar na história dele. Até porque ele é só um carinha simples, sem nada de especial, afogado num mundo lotado de mistérios que só algumas pouquíssimas pessoas sabem da verdade. Por isso que eu falo que viver nesse mundo deve ser aterrorizante, porque aqui você não sabe de nada e o maior medo do ser humano é justo... Aquela tromba d'água ali, eu acho que é possível, sabia? Eu acho que eu já vi. É isso aqui mesmo. Algo semelhante a isso. Deve estar couve, deve estar bem. Meu Mas no oceano, né? Deus do céu. Vejam só que a tromba d'água vai se aproximando, ó. Olha que imagem impressionante, ó. É, tá vendo? Poucos sabem, gente, que é uma tromba d'água que vai se formando ali com a ventania. Isso aqui é um fenômeno muito foda, velho. A galera fica com medo, né? Aí você pega os geólogos, o meteorologista, fica tudo fascinado com esses bagulho. Porra, olha esse vulcão, destruiu tudo, que foda, morreu não sei quantas vezes. Mas engraçado, eu não tenho medo, eu fico fascinado com essas coisas. Justamente o desconhecido. Não, claro que ninguém vai ficar comemorando que a gente morreu, né? Mas eu tô falando assim, como... Eu tô zoando, né? Só pra avisar. Mas eu tô falando assim, do ponto de vista de... maravilhação, entende? Porra, é muito foda, cara, você ver essas coisas acontecendo, entendeu? Que é justamente o que tem aqui no anime, tem um negocinho aqui, ó. Pouquíssimas pessoas sabem da verdade. Por isso que eu falo que... Isso aqui, ó. Que viver nesse mundo deve ser aterrorizante, porque aqui você não sabe de nada e o maior medo do ser humano é justamente o desconhecido. E se você for um pouquinho mais corajoso e quiser explorar esse mundo enorme,
Meu amigo, tu tá fudido. Já começa que você provavelmente não seria um personagem forte, com superpoder de frutinha. Não, tu seria um piratinha fubanga qualquer, com uma tripulação de uma dúzia de Zé Ruela. Pô, existem incontáveis eventos malucos que podem acontecer com você só pela sua tripulação. Como é que é, Sarevó? Que papo é esse aí? Igual buraco negro, muita gente tem medo. Eu tinha quando não conhecia. Hoje em dia eu admiro demais. Em que sentido? A população tá em cima da água. É tempestade de raio, nevasca no mar, redemoinhos colossais, briga de pirata. Um navio pode literalmente cair do céu em cima de você, porque ele despencou de alguma ilha do céu. Bicho, um dos mares mais famosos desse mundo, que você vai ter que navegar lá se você for um pirata, que é a Grand Line. O clima lá é completamente insano. Não me chupa! A temperatura pode mudar de quente pra congelante de um minuto pro outro. Se a tua imunidade não for boa, você tá lascado. Você pode acabar entrando sem querer dentro do Triângulo Florian também, que é uma área cheia de névoa que tem no meio do mar, é como se fosse um Silent Hill aquático. Lá dentro você pode encontrar uma fucking sombra gigantesca no horizonte, que até hoje ninguém sabe o que é. É um dos maiores... Temperatura mudar de frio para quente em 1 minuto. Isso sim é uma tecnologia bizarra. Naturalmente não tem como fazer isso. Mas você poderia pensar e fazer a conta do que seria necessário. Pensa, temperatura, grau de agitação das moléculas. Se você quer diminuir a temperatura, você precisa retirar a energia cinética, diminuir o grau de agitação das moléculas. Essa é a ideia base, né? Como é que você faz uma tecnologia para fazer isso? Porque naturalmente não tem como. Isso no mínimo deveria ser, se for o caso de existir, para considerar como ficção, tecnologia. Maiores mistérios de One Piece, então sei lá o que ela poderia fazer contigo. E além disso tudo, cai dentro de Thriller Bark. Que é isso? Vai queimar no sangue de Jesus! Você pode olhar pra essa parada e achar que é uma ilha, mas não, meus amigos. Thriller Bark é um navio inteiro, uma literal mega estrutura em que reina o mais puro terror. Tem um imperador do mar gigantesco lá dentro que pode literalmente roubar sua sombra e te transformar num escravo zumbi pra sempre. Tem o arquipélago Boeing também, que a princípio pode até parecer uma ilha de boa, porque ela tem muita fruta, comida, carne, mas na verdade, meus amigos, isso tudo é uma armadilha. Lá tem muita comida justamente pra deixar todos os animais lá gordinhos pra eles serem devorados pela própria ilha. Por quê? Porque, na verdade, esse arquipélago é uma criatura viva, colossal, com uma boca no meio que fecha e come todas as pessoas e bichos que tiverem lá dentro. Tudo é imprevisível e desconhecido. Viver nesse mundo é tipo ser um nômade há 10 mil anos atrás no nosso mundo, que houve uma tempestade sem saber o que é aquilo, se esconde de medo achando que o mundo vai acabar. É tipo tu ser um marinheiro nas grandes navegações e ir pro mar morrendo de medo de encontrar aquelas criaturas colossais que tinha nos mapas antigamente, tá ligado? A diferença é que essas criaturas colossais realmente existem aqui e esse planeta é muito maior que o nosso planeta Terra. É sério, tudo em One Piece é gigantesco. Um rei dos mares qualquer, que são esses bichos colossais que tem no mar, podem chegar até a 5 quilômetros de comprimento. Só pra vocês terem noção, a baleia azul, que é o maior animal da Terra, tem só 33 metros. Tu pode estar navegando de boa no meio do mar e do nada se deparar com essa porra aqui. Esse é o Zunesha, um elefante de 35 quilômetros. Isso é uma outra coisa interessante também. Existe um limite, sabia? Do tamanho. Você considerar a baleia ali, baleia azul, 33 metros, é o maior animal que a gente conhece. Tudo bem, tem os dinossauros, né? E tudo mais. Mas é interessante porque existe um limite para a vida. Pelo menos a gente conhece esse limite fisicamente, né? Claro que a imaginação humana faz a gente pensar em coisas bizarras de tipo, sei lá, uma vida no tamanho de um planeta. Que aqui, você está considerando animais gigantes, né? Tipo, igual aqui, elefante, 35 km, pô, é gigante. Mas tenta imaginar, tem várias ficções científicas que tratam desse assunto, né? Tipo, um planeta vivo, um planeta, tá ligado?
Isso eu lembro de ver episódio de Star Trek cogitando isso, entendeu? Você tem um planeta, e esse planeta é uma vida, por exemplo. E o que é interessante é que tem umas pesquisas de ciência que nos mostram que existe um limite, velho. A quantidade de energia necessária para sustentar uma vida dessa aqui de 35 km, a conta não fecha. Entendeu? De altura que carrega um país inteiro nas costas. O Monte Everest, que é o pico mais alto do nosso planeta, tem 8 quilômetros de altura. Precisa de 4 Monte Everest empilhados um em cima do outro para dar o tamanho desse bicho. E sabe qual é a única coisa maior que o Zunesha? A ajuda que você me dá deixando um like e hypando esse vídeo. Se inscreve aí também, por favor, a gente tá quase chegando em 100k. Muito obrigado aos membros que ajudam esse canal a se manter de pé e vamos continuar. Cara, até as ilhas do mundo de One Piece são enormes. Só Alabasta, que é o lugar onde se passa um dos arcos da história, tem por volta de 4.000 quilômetros de extensão. Isso é quase o tamanho da Austrália, que é um continente inteiro. Inclusive, mano, um bagulho que é tipo assim, é bizarro assim. Tem um painel do mangá que mostra Alabasta numa visão mais aberta, em zoom out, e se você for fazer a matemática para descobrir o tamanho só desse quadro, usando a ilha como referência, dá 73 mil quilômetros de comprimento. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o planeta Terra tem por volta de 40 mil quilômetros de comprimento. Ou seja, cabem quase 2 planetas Terras inteiros só dentro desse quadro. A rapaziada que é mais cronicamente nerd fez uma estimativa que o planeta inteiro de One Piece tem pelo menos 1 milhão de quilômetros de extensão. É mais de 2 vezes maior que Júpiter inteiro. Eu sou perdido. Olha que engraçado. Olha que interessante. Com base no que eu vi aqui do desenho. É muito foda isso. O desenho que eu digo, a galera vai me matar porque eu falei que é desenho. Não, sério, é muito foda isso. O principal assassino de criaturas gigantes. Quando você escala um organismo por um fator L, a massa é proporcional a L ao cubo, que é a escala. Então você tem uma área de troca que é proporcional a L ao quadrado. É o fator L de escala. Escala, entendeu? Tipo, eu tenho essa mesa aqui, eu tenho uma certa quantidade de material para fazer a superfície da mesa. Sim. Se eu escalo ela para aumentar o tamanho, eu tenho mais material na superfície. Então existe uma dependência ali que você faz uma relação matemática. A demanda metabólica cresce mais rápido do que a capacidade de troca de energia, oxigênio e calor. Consequências diretas. Ossos quebram sobre o próprio peso. É um limite físico. Não é nem de biologia. É a física, mano, impondo limites no tamanho da vida. Ossos quebram sobre o próprio peso. O coração não consegue bombear sangue contra a gravidade. Porque tecnicamente a gente é pequeno. Se você tem uma força, você tem uma energia que você está colocando dentro de você, que é o teu corpo a funcionar, e o coração gasta essa energia para bombear o sangue. Imagine um coração para bombear um sangue que vai subir no tamanho de um elefante de 35 km, igual do desenho aqui. Tá, faz sentido. Porque a escala não é linear. Esse que é o ponto que está falando aqui, que é a parte matemática necessária para entender isso de maneira mais, sabe, clara. Não é linear. Quanto maior o coração, mais sangue vai bombear. Sim, mas não é linear, porque a escala ela cresce, a massa cresce ao cubo e a área de troca, pele, pulmão, folha, é ao quadrado. Consegue perceber ou não? Eu tô imaginando na minha cabeça, tá dando pra entender. Tenta pensar em uma relação de 2 números que cresce ao quadrado. Então, por exemplo, você tem uma quantidade 1, 1 ao quadrado é 1. Então se torna 1 igual a 1. Perfeito? Agora, você tem uma quantidade 2 e 2 ao quadrado é 4. A diferença é de 2 entre um e o outro. Se você pega 3 ao quadrado é 9. Então, eu só subi 1 na escala, de 2 para 3. A diferença que era de 2 passou a ser 7. Sim.
3,9. Não, 6. 6 mais 3 dá 9, a diferença é 6. Agora pega 4. 4 e 4 ao quadrado é 16. Então cresce para 12. Então é por isso que eu tô falando. Você chega num limite que não importa o tamanho do coração. Não vai conseguir vencer a força da gravidade. Você vai bombear sangue e não vai subir. Sim. Logo, não tem como você ter um ser que utilize a biologia que a gente conhece. Faz sentido. Então é tipo um limite físico que impede a existência de, sei lá, um bicho que tenha 30 quilômetros, sabe? Um bagulho bizarro assim. No 13 Atlas da vida. Cara, como que tu encaixou o 13 Atlas nisso, velho? Cara? Como que o 13 Atlas se encaixou nisso, galera? Então, 13 Atlas teria 30 km. Perdidamente apaixonado pelo world building de One Piece. Não são só essas ilhas malucas e criativas que me deixam fascinado. O que me pega mesmo é que esse mundo parece ser realmente vivo. Não, aí eu peguei aqui uns exemplos reais, tipo... tecido biológico, osso, cartilagem, quitina, madeira, tem resistência mecânica finita. Exemplos reais: elefante, pernas grossas, quase colunas. Dinossauros saurópodes, ossos ocos e postura eficiente. Baleia azul só existe porque a água sustenta o peso. Em terra firme, há um limite de massa de aproximadamente 100 toneladas antes da estrutura colapsar. Isso já explica porque Godzilla, titãs humanoides ou kaijus bípedes são fisicamente impossíveis. E a taxa... Tem uma equação, cara. A taxa metabólica B é proporcional a M elevado a 3 dividido por 4. O calor gerado cresce com a massa, enquanto a capacidade de resfriamento cresce com a área. Problema fatal. Criaturas gigantes cozinham por dentro. A respiração fica ineficiente e corações precisariam de pressões absurdas. Um ser humano com 100 metros de altura teria pressão arterial que destruiria os vasos. Logo, não tem como você ter o vaso sanguíneo. Peraí, então me tira uma dúvida. Qual era o tamanho do T-Rex? Não sei. Porque... pela a parte de biologia... que a gente chama do... A minha teoria é que, pessoas... é que o elefante é oco por dentro. Porcelana. Porque os paleontólogos dizem que tinha dinossauros muito grandes e muito densos, né? Muito pesados. Então teria que fazer um cálculo aí para saber se isso fisicamente seria de fato possível ou só é uma especulação. Mas no caso do dinossauro, a gente tem os fósseis. Não tem como ser especulação. Em termos realistas, física mais fósseis, o maior tamanho que um dinossauro atingiu é esse tal de... na Argentina. Argentinosaurus ruincolensis, do Cretáceo Superior, 95 milhões de anos atrás. Comprimento entre 30 a 35 metros, altura ao ombro 6, 7 metros e uma massa de entre 70 a 100 toneladas. Só que isso aqui ainda está isso que eu tô falando, tá dentro do limite que a gente conhece. Aqui no One Piece que eu tô vendo do vídeo, é um elefante de 35 quilômetros. Parecem que realmente... Não tem nem estrada, lugar para poder portar um negócio desse. Aí, então não existe Godzilla ou Kong. Obrigado, Jaime, com a ciência destruir os meus sonhos de ver coisas. existem A ciência só destrói meus sonhos. naquele contexto. E as Eu acho o contrário, né? Na verdade, te faz enxergar a realidade em vez de viver no mundo que não existe. ações dos personagens têm real impacto no mundo todo. É super divertido ver um personagem fazendo alguma coisa num canto X do mundo e essa parada que ele fez impactar um outro caboclo em outro canto na puta que pariu. Ver o Luffy toda vez recebendo uma recompensa nova e os personagens que já apareceram antes reagindo. Aí você fala, não importa, Jaime, mesmo assim eu quero viver no mundo da fantasia. Usa maconha. Não, você precisa de ciência também. Para poder construir o mundo da fantasia, seja de forma computacional, VR, ou até mesmo nisso que você acabou de falar, Medicinal. também é ciência.
a isso também, cara, é tão divertido. Você provavelmente já viu aquele meme lá do Oda Gênio, e ele existe justamente por causa De forma medicinal. dessas coisas. Tem um monte de informação que é jogada pra você no episódio 300, que esse japonês safado só vai amarrar e explicar lá no episódio 1000. Eu nunca vou esquecer de quando eu tava assistindo o arco de Thriller Bark, que acontece mais... O que foi? Usa ayahuasca. É que eu lembrei do JJ. ou menos no episódio 300, e lá um dos personagens falar que ele foi derrotado no Novo Mundo, que é uma área que a gente só vai conhecer lá pra frente no anime, por um personagem chamado Kaido, que só vai aparecer no episódio 900, tá ligado? Esse Kaido é um dos personagens mais relevantes pra história do mundo de One Piece, então faz sentido ele ser mencionado antes, muito antes da gente encontrar ele. E Little Garden também, no episódio 70, a gente conhece dois gigantes que falam que existe uma ilha inteira só de pessoas enormes que nem eles, chamada Elbaf, e só agora, em 2025, no capítulo 1126 do mangá, mais de 26 anos depois da primeira menção a essa ilha, que os personagens finalmente chegaram lá. Que finalmente chegaram em Elbaf. E eu citei só dois exemplos, mas existem centenas de foreshadowings como esses espalhados pela história toda, que cada vez que eu percebo eles, minha única reação é olhar pra tela do meu computador e falar: caralho, Eiichiro Oda, você é ridículo! Parece que o cara planejou tudo da história que ele tá contando há mais de 30 anos, desde o começo. Tem vários mistérios que foram apresentados pra gente no início da história, que até hoje só não tem explicação. Tipo a sombra gigante que aparece no Triângulo Florian, ou a ponte de Tequila Wolf, que é uma estrutura gigante que está sendo construída há séculos, mas que ninguém sabe o porquê. De todos esses mistérios, o meu favorito é o Século Perdido. Existem 100 anos inteiros da história do mundo de One Piece que foram completamente apagados. Ninguém sabe o que aconteceu nesse meio tempo e qualquer registro sobre isso foi queimado. As únicas informações que restaram sobre esse século são essas pedras gigantes chamadas de poneglyphs, que tem textos no idioma antigo que quase ninguém entende. E até isso é um mistério. Tipo, quem escreveu essas pedras e saiu espalhando elas por vários lugares ao redor do mundo? Ninguém sabe. E até... Esses mistérios aqui eu acho extremamente interessante, que ele tá colocando aqui do One Piece. É o mesmo que eu vejo... E é uma das coisas que eu acho muito foda. Quando você compara com, por exemplo, Isaac Asimov em Foundation. A ideia base é, nós estamos no... Cara, eu acho isso incrível, cara. Muito foda. Minha cabeça fica viajando, cara, quando eu penso sobre isso. Nós estamos num futuro muito distante, tipo 50 mil anos à frente, que toda a história da humanidade na Terra se tornou uma lenda. Sim. Então as pessoas estão discutindo, conversando, vivendo a vida, o dia a dia, as coisas, os problemas, tudo. E aí o que se passa assim é uma ideia de, houve no passado muito, muito remoto, os humanos ficavam presos em um planeta, e as pessoas ficam, hã? Um planeta chamado Planeta Terra. Não se sabe a origem dos seres humanos. Não se sabe a origem dos seres humanos. Olha que incrível isso, cara. São humanos e eles não sabem a origem deles. Porque a única coisa que se tem são lendas e histórias antigas sem prova, sem comprovação científica de que em algum passado muito remoto os seres humanos viviam num planeta chamado Terra. Mas basicamente não é o que a gente vive hoje em dia, já que a gente não sabe de fato de onde a gente veio. Mas não. A analogia é a seguinte: mesmo tendo os arqueólogos fazendo as escavações e pesquisando pra caralho, antropólogos, a porra toda, a gente não consegue saber de fato direitinho o que aconteceu ali, sei lá, nos Incas, nos Maias, nas primeiras sociedades mais primitivas. A gente tem só uma ideia e o resto tudo é interpretação. Sim, é basicamente o que você coloca Pronto. Mas eu tô falando isso... Isso é de coisa, tipo, 5 mil anos atrás. O Isaac Asimov pegou essa ideia e expandiu, botando assim, não. Os humanos estão espalhados na galáxia e estamos, sei lá, 100 mil anos à frente. É muito mais tempo do que 5 mil.
Entendeu? O próprio planeta pode deixar de existir em algum momento, num futuro muito distante. O planeta Terra nem mais sequer existir. Ele vai... O Sol em vai si, em 5 bilhões, se você quiser imaginar uma civilização lá no futuro, como o futuro da humanidade, 5 bilhões de anos à frente, talvez o Sol não exista mais, seja a anã branca, uma gigante vermelha e tal, num sistema completamente diferente do que a gente tem agora. Sim. Então, como é que você preserva a memória sua e minha de agora, hoje aqui, para um futuro tão distante assim? Se torna uma lenda. Ué, você arquiva. Como? Nós temos IA hoje em dia. Isso tudo fica arquivado. Aí que tá. Aí que tá. A ideia base desse assunto, ela é um efeito de psicologia coletiva. É tipo Simon. Não, mas... Não. É como se fosse um efeito de psicologia coletiva. Vou te explicar. A gente tem na palma da nossa mão o acesso a todo o conhecimento do mundo inteiro, cara. Tá aqui. Um pedacinho de matéria que a gente juntou e chama de celular. A gente consegue acessar o mundo inteiro aqui dentro. Certo? Tem várias coisas que você não conhece que existem no mundo. Mesmo você tendo acesso a essas coisas desconhecidas. Por falta de pesquisa e interesse. Exato. Mas esse é o meu ponto. Talvez não seja nem falta de Mas isso que é... pesquisa, mas você não saber como perguntar. Exato, mas é isso que eu tô te falando da psicologia coletiva. Em 5 bilhões de anos à frente, a gente espalhado pela galáxia, tem várias histórias, tem várias origens, tem várias coisas incríveis que foram armazenadas. As pessoas vão ter acesso a tudo isso e nem vão se lembrar de um planeta chamado Terra onde os humanos estavam. Pensa, são 5 bilhões de anos à frente. É quando essas explicações vêm, elas são tão legais, elas são tão criativas. É só pensar nas próprias ilhas do céu que eu tava falando antes. Até a gente entender que aquelas silhuetas gigantes são sombras dos habitantes que moram lá em cima, foram vários episódios que a gente ficou intrigado até saber da existência dessas ilhas que flutuam. E a forma como elas funcionam é genial. Já começa que a única forma de chegar lá é através de um evento natural específico chamado Knock-Up Stream, que é um jato de água gigante, cheio de pressão, que joga tudo que tiver em cima dele para os céus. Justamente pela ilha estar em cima das nuvens, elas ficam constantemente se movimentando. Então se você subir nela num lugar, quando você sair, tu pode parar em outro canto completamente diferente do mundo. Existem 2 tipos de nuvens lá também, que são as nuvens ilha e as nuvens mar. As nuvens ilha são um solo, é tipo chão, só que mais fofinho. E as nuvens mar se comportam muito parecido com o oceano mesmo. É tipo água, só que um pouco mais denso. Dá pra nadar nela, inclusive se você mergulhar e for descendo, vai chegar uma hora que você vai sair dela e cair lá de cima. Tudo isso é fascinante, bicho. Todas essas ideias são questionamentos que eu realmente teria se eu descobrisse que existem ilhas no céu na vida real. Será que elas ainda se movem? Dá pra afundar nelas? O Oda escreve como se fosse uma criança brincando num planeta imaginário que pra ela é quase real. E eu espero ter conseguido passar pelo menos um pouquinho o porquê de eu ser apaixonado por esse mundo. One Piece é tão foda que você quase chora por causa da morte de um navio. Não entendi. Como é que você vai chorar? Como é que um navio morre? Ele afunda, Jaime.